Um drama que afeta não só airdrops, que é como chamamos, né, essas recompensas que são distribuídas para quem está interagindo com novas redes ou novos aplicativos, mas também a interação no mundo cripto em geral, é como se manter seguro. E é justamente sobre isso aqui que eu vou falar nesse episódio de hoje, dessa minissérie de airdrops que a Mercúrio está lançando. Bom, então como que você discerne se um determinado site é honesto? Como que você cuida bem dos ativos que foram depositados em uma carteira? E quando acabamos de depositar algum ativo numa carteira e logo em seguida chove ali um monte de NFT, um monte de ativo esquisito na carteira, né? O que a gente faz? Então, se você não sabe as respostas, cuidado, porque algumas práticas ruins podem prejudicar o seu retorno na busca por recompensas de airdrops. Mas fica tranquilo, eu vou te explicar em 3 dicas fundamentais. E se você gosta de conteúdos como este, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos episódios dessa minissérie, porque esse aqui é só o segundo episódio, tem muito mais por aí. Mas bora lá! Como é que a gente navega pelos mares turbulentos da Web3 sem cair em sites de phishing, ou seja, como não ser pescado pelas várias iscas que estão espalhadas? Em primeiro lugar, precisa ter bom senso. No ciclo passado, a gente viu uma série de plataformas de finanças descentralizadas, de aplicativos de DeFi, com altas recompensas, né? Políticas inflacionárias que eram mais ou menos toleradas, era um momento muito aquecido, muito eufórico do mercado. Mas, de certa forma, essas plataformas, né, que também envolviam depósitos de stablecoins com altas remunerações, ou mesmo provimento de liquidez com altos incentivos, tudo isso meio que já acabou, a farra já acabou, né? E é claro que existem incentivos ainda relacionados a essas atividades, mas bem menos. Por isso você precisa garimpar mais e ter muito mais critério hoje em dia e não sair interagindo com qualquer coisa. Então, se você está procurando um airdrop, por exemplo, ele precisa aparecer em fontes bem reputadas. Box Mining, airdrops.io, Olympio Crypto, Atoms Research, o Mingo Airdrop, que também tem uma newsletter no Substack, para citar algumas fontes aí. Fontes bem reputadas desse tipo, que vários analistas, inclusive bem conhecidos do mercado brasileiro, seguem no Twitter, ajuda bastante, tá? Você já consegue filtrar bastante coisa. E se você não tem certeza sobre os links exibidos ao procurar por projetos legítimos, utilize o serviço de diretório do DeFiLam. É uma funcionalidade que muita gente não conhece. Então eu vou mostrar aqui. Na barra lateral você rola até lá embaixo, vai na parte do directory, pesquisa pelo aplicativo que você quer. Por exemplo, aqui eu vou usar a SyncSwap. Quando eu pesquiso e já clico no resultado, o site do aplicativo abre. Aqui no caso o site inclusive já vai conectar na MetaMask. Eu vou fazer a troca da rede, estava na rede da Arbitrum e esse aplicativo é muito orientado para a zk-Sync. E pronto. Então eu não passei pelo Google, não passei pelo Bing e isso ajuda bastante a filtrar quem está pagando hoje em dia, né? Está patrocinando o link malicioso nesses buscadores. Então isso também é uma dica bem legal. E quando você está acessando campanhas, né, também tem algumas precauções, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de airdrops que são distribuídos em várias ondas, como é o caso da Optimism. A Optimism, no caso, prometeu 5 ondas, mas só fez a liberação de 2 ondas. Então ela só distribui recompensas 2 vezes, né? As pessoas esperam uma bateria ainda de distribuição, né, dividida em 3 partes. Então, o que você precisa ficar ligado, né, quando se trata desse tipo de campanha? Primeira coisa é que site legítimo costuma estar dentro do domínio do projeto. Então, se a Optimism vai estar dentro lá de optimism.io. Aqui eu estou dando um exemplo de um aplicativo, né? Então, por exemplo, a Connect, que é um protocolo cross-chain, né, para você fazer trocas cruzadas entre diferentes redes, que fez um airdrop recentemente do token Next. O aplicativo é acessado em bridge.connect.network, né? Então, quer dizer, ele está dentro do domínio que é connect.network. Esse tipo de coisa já ajuda você a evidenciar claramente quando tem algo suspeito. Claro, pode ter sim algum parceiro, alguma empresa especializada em airdrops sendo envolvida no processo. Da Connect, inclusive, envolveu tecnologia de terceiros para fazer a verificação de elegibilidade. Mas quando isso acontece, o airdrop está muito bem amarrado com o domínio principal. Então você acessa connect.network, lá tem um banner
para você fazer o acesso à página de verificação de elegibilidade do airdrop. Isso é muito importante também. Tá? Então, se o site está fora, ele vai ficar bem amarrado com o site principal. E é claro que esse tipo de coisa não fica de fora dos veículos no mundo cripto, né? Da mídia especializada, Cointelegraph, Bean Crypto, The Block. Muitos sites acabam reportando airdrops, né? Então, se você quer ver se de repente você está elegível, né? Isso acaba saindo em mídias também que tem uma reputação minimamente razoável. E claro, sites oficiais, perfis oficiais nas redes sociais são sempre bem-vindos. Se não tem nada neles, desconfia também. Inclusive, em termos de sites de notícias, você pode utilizar um agregador como o CryptoPanic, se você quiser procurar por token, caso já tenha sido indexado com um token, consegue procurar por palavra-chave, enfim, dá para fazer vários filtros e aí você já consegue resolver de repente a sua dúvida numa tacada só, sem precisar ficar caçando notícia em vários sites diferentes. Dentro dessa segunda dica que eu tô dando, entra o Pocket Universe. Então, se você tem dificuldade de reconhecer a legitimidade das transações que você está fazendo, uma extensão como a Pocket Universe pode te ajudar. Ela funciona na Ethereum, na Polygon POS, na BNB Smart Chain, na Optimism, também chamada de Optimistic Ethereum, Arbitrum, Base. Então ela funciona em várias redes de segunda camada. De repente aí quem sabe ela não entra na zk-Sync, na Line aí no futuro breve. É bem tranquilo de usar, vou mostrar aqui com a Sushi. Então assim que eu vou fazer a aprovação do limite para poder gastar o SDC, ela já vem, intercepta a transação. Como é uma transação mais delicada, ficou ali em vermelho, né? E é importante justamente para que a gente possa ter um maior cuidado. Ela tem uma capacidade de identificar a confiabilidade do site, usar uma filtragem prévia, e isso ajuda bastante. Aqui, no caso, eu acionei 2 vezes, né, a MetaMask. Então, nessa segunda vez, ela vai atuar para a troca em si, tá? Então, quando eu clico, ela vem de novo, ela identifica o par que está envolvido, é bem legal. Ele exibe isso de uma forma muito mais clara e muito mais objetiva que a MetaMask. E aí, eu concordando, a MetaMask é acionada de fato e eu posso prosseguir com a confirmação. Legal. Outra coisa que é bacana é utilizar um site como revoke.cash para fazer a limpeza das permissões. Então, uma permissão como aquela que rolou na demonstração anterior poderia ser limpa utilizando o Revoke, né? E isso é feito a cada 2 semanas, ou, por exemplo, a cada mês. E é importante fazer isso porque contratos mal escritos podem te prejudicar mesmo depois que você já se desconectou do DApp, mesmo depois que você já visitou o DApp. Isso porque você aprova a manipulação de tokens diretamente na sua conta. E uma vez que você fez essa aprovação, você pode sim ser prejudicado bem depois, caso alguém consiga explorar o contrato de forma maliciosa, tá? A Ethereum, inclusive, explica isso na documentação oficial dela, que também recomenda esse tipo de prática. Então aqui eu estou fazendo uma revogação ligada ao token WST ETH. É bem tranquilo de fazer, não tem muito segredo, você conecta a sua carteira, seleciona a rede, tudo certinho, você consegue ver ali o que de aprovação você fez. Você também pode mudar só o limite se você não quiser ser tão radical. Mas a regra é, vale a pena dar uma limpada, vale a pena dar uma olhada nisso aqui a cada 2 semanas, a cada mês, vale a pena sim. Você precisa pagar, como vocês viram aqui, né? É uma transação on-chain, mas se você está fazendo isso numa segunda camada, costuma ser baratinho, são poucos centavos de dólar que você gasta e que podem te deixar bem mais tranquilo, bem mais seguro no futuro, tá? Então agora você pode estar falando, pô, legal, Caio, já entendi, não vou sair clicando em qualquer bobeira, mas e os ativos que eu depositei na carteira já? Bom, essa pergunta eu gosto bastante, porque eu gosto bastante de falar de custódia, né? Custódia é comigo mesmo. Então, assim, se você vai interagir em várias redes, e essas redes usam a MetaMask, ou seja, são baseadas na máquina virtual da Ethereum ou na EVM, como a gente costuma falar, que são redes que têm um endereço com 0x, você pode tentar algumas técnicas para manter seus ativos depositados seguros. Primeira delas, usar uma carteira fria como as da Ledger, costumam ser bem compatíveis. Para quem gosta de altcoins, gosta de redes alternativas, costuma ser a melhor opção, o melhor custo-benefício. Por exemplo, uma Nano S Plus, tá?
você pode também dividir os fundos entre diferentes endereços, não para ser marcado como Sybil, como eu estava comentando antes. Uma divisão comportada, 2, 3 endereços, porque isso ajuda, por exemplo, você mitigar esse risco das aprovações, já que você está fazendo uma quebra, uma vez que a aprovação ela só vai atuar em um endereço, né? Então isso ajuda, né? Quando você faz a conexão da carteira com a MetaMask ou com a Web, que é uma alternativa à MetaMask bem popular, bem legal também, você pode selecionar não só o primeiro endereço, mas o segundo, o terceiro, e isso vai te dando flexibilidade para manter uma diversificação de endereços sem abrir mão da carteira fria. Se você já fez a conexão com a MetaMask, por exemplo, é só repetir o processo, você consegue selecionar tranquilamente a segunda ou a terceira conta, por exemplo, tá legal? Outra coisa muito importante é jamais sair revelando a sua chave privada de 12, 18 ou 24 palavras. Isso aqui eu faço sempre questão de casar com a orientação de anotar a chave numa mídia analógica e durável. Ou seja, não é um papel que vai apodrecer, vai sofrer com a ação do tempo, umidade, nada disso. Um tipo de mídia que vai sobreviver, por exemplo, a um incêndio. Porque é desse tipo de criticidade que a gente está falando quando você começa a interagir pesadamente com cripto. Então, costuma fazer sentido colocar a chave numa mídia analógica, a menos que você seja um ninja da informática. Mas a maioria das pessoas não é ninja, então não faz sentido armazenar a chave no computador. E por que eu falei que tem a ver com a dica anterior? Porque muitas vezes as pessoas colocam a chave quando o computador está íntegro e num segundo momento, quando elas vão manipular essa chave, o computador não está mais íntegro. É aí que a chave consegue ser, por exemplo, mapeada aí por um keylogger, por um screen logger, algum tipo de software malicioso. Isso vale para carteira quente, vale para carteira fria, tá? Então, não é legal porque a maioria das pessoas não consegue ter um sistema de segurança muito robusto, usa o Windows, não está habituada com criptografia de disco, enfim, não tem, por serem usuários comuns, não precisam se preocupar tanto com segurança num nível tão paranoico que justifique armazenar a chave no computador. Então, a forma mais simples e mais segura é simplesmente usar uma mídia analógica durável. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre custódia, nós temos materiais gratuitos no canal aqui da Mercúrios, tá? Porque o resto, em termos de custódia, envolve muito saber utilizar bem a carteira, saber utilizar a Ledger, saber utilizar a MetaMask. Aquele beabá de sempre, entender os endereços envolvidos, entender as taxas cobradas, usar catálogos de endereço para não sair copiando e colando, muito menos digitando, ou fazendo coisas que podem envolver um fator muito elevado de erro humano. Isso a gente tenta mitigar ao máximo quando lida com transações em cripto. E eu reforço aqui que a gente não tem vídeo só sobre a Trezor ou Ledger, como eu destaquei ali. A gente também tem vídeo sobre a MetaMask, ensinando a instalar, dando várias dicas. Então vale a pena conferir esses conteúdos aqui no canal, como eu falei. Eu vou falar também sobre uma dúvida que sempre aparece, tanto na Mercúrios Pro, que é a nossa assinatura fundamentalista, quanto aqui mesmo no canal do YouTube, né, da Mercúrios. O que a gente faz com aqueles ativos inconvenientes, comprometendo mundos e fundos, recompensas, milhares de dólares, esse tipo de coisa que fica aparecendo na carteira? Nada, tá? Não vai fazer nada com esse ativo. A maioria deles, aliás, só tenta induzir você a entrar num site malicioso, revelar suas palavras. Alguns poucos são mais sofisticados, podem te tentar induzir a rodar algum contrato malicioso, mas agora você já está vacinado aí, que eu já falei da Pocket Universe. Então, nunca entra nos links, não fica perdendo tempo com esse tipo de ativo. Se eles estiverem incomodando muito, você pode utilizar uma funcionalidade de filtragem. Safe tem, Web tem, MetaMask tem, você consegue bloquear ativos, você consegue filtrar, você consegue importar só aquilo que realmente importa. Tem variações de uma carteira para outra, mas em geral essas três que eu citei, que são as principais do mundo EVM, não listam qualquer coisa. Você consegue deixar limpa a lista de ativos que você tem na carteira de forma a visualizar só aquilo que realmente é idôneo, tá? De qualquer maneira, cedo ou tarde, você vai ter contato com dois tipos de ataque. O primeiro é o chamado Dust Attack, né, que é o ataque de poeira, quando esses ativos maliciosos são enviados em massa, né, então o atacante vai enviar ativos que não têm valor nenhum para milhares de carteiras, tentando fisgar alguma pessoa que seja ingênua e
acabe clicando no link, acreditando no que o ativo está prometendo, né? O outro tipo muito comum é o Zero Value Token Transfer Attack. Em português seria meio algo como ataque de transferência de token de valor nulo. De novo, mais uma tentativa de iludir ou de induzir a pessoa a fazer alguma coisa que vai prejudicá-la, né? Então, nesse caso aqui, o atacante ele vai fazer uma série de transações fraudulentas com endereços muito parecidos com aquele do usuário. Então, o atacante ele inunda a carteira da pessoa, faz várias transações que parecem partir da carteira da pessoa, mas não partem. A ideia geralmente é que a pessoa acabe interagindo com um endereço malicioso que parece com o dela, mas não é o dela. Esse tipo de coisa, tá? Então, de novo, mais um tipo de ataque de phishing, de certa forma, tá? Bons exploradores já estão vacinados, identificam esse ataque com facilidade. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Então, para você se familiarizar com esses exploradores, vale a pena começar pelo Blockscan, que funciona como um meta-buscador para tudo que é explorador do mundo EVM. A maioria desenvolvido pelo mesmo time do Etherscan vai ser localizável via Etherscan. Se você tiver o endereço 0x que tem várias redes, ele consegue listar, então fica muito prático. Além de gerenciadores de portfólio, também é muito importante se familiarizar. Então aqui eu estou mostrando o DBank, tem também o da Nansen, que é excelente. Então isso ajuda bastante a identificar transações fraudulentas, adicionar tokens legítimos e identificar também ataques. Não para você ficar paranoico, tá? Mas porque realmente ajuda bastante a prevenir aí problemas, tá? E se você gostou desse conteúdo aqui e você quer mergulhar de cabeça nesse oceano de oportunidades envolvendo airdrops, saiba que nós lançamos uma trilha dedicada a esse assunto, com aulas, guia completo, que tem 20 dicas imperdíveis lá, análises e, claro, relatório para te ajudar a enxergar como você pode aproveitar de melhor maneira as oportunidades. Então, nesse relatório de carteiras, por exemplo, tem toda a explicação lá da nossa metodologia e são 4 carteiras, ou seja, 4 perfis diferentes. É uma metodologia muito interessante que a gente tem a certeza que é a melhor hoje no mercado cripto quando se trata de explorar essas oportunidades de airdrops. Mas o melhor de tudo, disso tudo que eu estou falando agora em relação a essa trilha, é que você pode ter acesso a ela por menos de R$1 por dia, só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. Então agora eu vou abordar mais 2 pontos para a gente fechar aqui. 2 coisas que acabam prejudicando bastante a elegibilidade de quem está tentando explorar aí os airdrops. A primeira delas é criar um monte de carteiras, tipo criar 20, 30 carteiras e fazer depósitos irrisórios, por exemplo, de $1, $5, isso não é uma boa ideia e principalmente está ganhando muita força no mundo das segundas camadas, é não ter histórico na Ethereum. Ou pior ainda, não ter nem histórico em uma outra segunda camada. Não faça isso, tá? Não saia criando um mundo de carteiras e não deixe de ter um rastro de transações que demonstre um mínimo de crédito da sua parte, tá? Então é muito importante ter interações de qualidade, justamente porque esse histórico costuma ser levado em conta, justamente porque os airdrops estão cada vez mais concorridos. Então, para você não ser confundido com o chamado Cibobot, é fundamental ter esse histórico de qualidade. Foque em 1, 2 carteiras, vai priorizando os aplicativos que fazem mais sentido para você. De repente você consegue estruturar uma estratégia de custódia, onde você coloca um pouquinho de capital em segundas camadas e consegue fazer movimentações entre diferentes redes. Claro que você vai gastar taxa com isso, mas a ideia é justamente ser recompensado depois. Fazendo isso, buscando qualidade, é bem melhor do que tentar se desesperar aí, usar robô de terceiros, tentar criar 30, 20 contas, tudo isso acaba sendo uma perda de tempo e de dinheiro, tá? Foca na rotina, interage periodicamente, define uma estratégia. Inclusive falei sobre isso, né, na aula anterior dessa minissérie aqui. De repente usa um Excel, um Notion, um Trello, faz uma organização bacana, porque depois você vai colher os frutos, tá bom? E é isso aí, pessoal. Tentei rechear bem essas 3 dicas, espero que você tenha aproveitado aí do outro lado. E é isso. Um abraço e até a próxima.